meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero agradecer a vocês por estarem sempre aqui acompanhando o canal do pastor Irineu Messias. Recentemente, muitas pessoas têm se inscrito ao nosso canal. E eu quero agradecer de coração aos novos inscritos, aos antigos inscritos e a todos vocês que, mesmo sem ser inscritos, têm sempre aqui assistido as postagens aqui no nosso canal, os vídeos, os vídeos gravados, os sermões que, quando temos oportunidade, nós ministramos na nossa igreja, e também as canções que recentemente nós temos postado, muitas delas a partir de poemas que escrevi há muitos anos, alguns há 10 anos, e foram versos elaborados, feitos com muita gratidão a Deus, adorando ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo perdão que dele recebi, por essa alegria maravilhosa que a sua graça salvadora produziu, não só na minha, mas na alma de todos quantos o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma reflexão aqui no texto da Palavra de Deus, aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, e o versículo de número 1 e 2, 1, 2 e 3, capítulo 1 de Neemias, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, meus queridos irmãos: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus queridos irmãos, meus diletos amigos, ouvintes, telespectadores aqui do nosso canal, esse texto de Neemias conta-nos a história difícil dos judeus que ficaram na província de Jerusalém, tendo visto que a maioria absoluta deles foram levados para a Babilônia por conta da sua desobediência a Deus, por conta do seu coração endurecidos. Eles para lá foram levados, e Neemias foi um deles, mas ficou um número pequeno lá em Jerusalém, porque o rei da Babilônia havia deixado apenas os pobres da terra, mas a elite sacerdotal, a realeza, todos foram levados para a Babilônia para se cumprir o que dizia a palavra do Senhor, que eles passariam 70 anos ali escravizados na Babilônia. E Neemias agora estava lá na Babilônia, só que numa situação bem melhor do que os seus irmãos que estavam padecendo por dificuldades em Jerusalém. Neemias estava como copeiro, ali do rei, estava numa situação melhor, mas ele mesmo assim, estando numa situação, vamos dizer assim, mesmo cativo, mas mais confortável, ele teve o cuidado de perguntar ao seu irmão Ananis, que havia chegado certamente para visitá-lo, quem sabe com o objetivo de pedir ajuda pela situação com que estava passando seus irmãos que ficaram lá em Jerusalém. E seu irmão contou como estava aquela situação deles lá em Jerusalém, passando miséria, passando necessidade. E Neemias, ele ficou muito incomodado com aquela situação, ficou sensibilizado com aquela situação. E observe que o texto mostra que ele simplesmente não ficou indiferente à miséria com que estava mergulhado o seu povo, com que estava mergulhado os seus irmãos. Mas diz a palavra de Deus que ele se pôs a orar, ele se pôs a jejuar. Diz mais a palavra que ele chorou diante daquele triste relato em que estavam seus irmãos judeus ali em Jerusalém. E a partir daquele momento, Neemias já não era mais a mesma pessoa. Neemias já não se portava normalmente. Qual era o normal de Neemias? Era continuar ali servindo o rei,
ali no palácio do rei, e nada mais lhe importava. Mas a partir deste relato, o texto mostra que Neemias teve um comportamento bem diferente, porque ele se sensibilizou. Ele, ao tomar conhecimento daquela história triste do seu povo, ele se sensibilizou, mas não só ficou na sensibilização, ele partiu para a ação. E qual foi a ação? Uma ação espiritual, que foi orar a Deus, que foi jejuar a Deus, sobretudo chorar diante de Deus. Diz a palavra no texto mais adiante que ele chegou a confessar a Deus os pecados do seu povo, a rebeldia que eles tinham contra Deus no passado, mas ele mesmo se incluiu, pedindo perdão a Deus pelos pecados dos seus irmãos, mas também os dele. O que o texto nos mostra aqui, o que nós já podemos aplicar, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que assim como Neemias, nós também não podemos ficar indiferentes em função da situação dramática que passa os nossos conterrâneos, seja aqui no Brasil, seja aí na sua cidade, no seu município, que porventura esteja mergulhado numa situação de miséria, numa situação de muita necessidade, como aconteceu agora recentemente no Rio Grande do Sul, que foi acometido por aquela tragédia, por aquelas enchentes, onde já se conta cerca de 171 pessoas que faleceram, ou seja, são 171 famílias, pelo menos até o presente momento, chorosas, traumatizadas, tristes. E não só isso, muitas pessoas perderam as suas casas, muitas pessoas perderam a sua memória, perderam os seus bens, ou seja, e ainda bem que o Brasil inteiro se mobilizou, se sensibilizou e procurou ajudar de alguma forma. E nós, Igreja de Cristo, também devemos fazer a mesma coisa, e muitas igrejas estão fazendo, mas não só de doar, mas sobretudo também de orar, de pedir a Deus misericórdia. Não é hora de nós olharmos para a desobediência do povo, porque todos nós somos pecadores, não só os gaúchos, mas todos os brasileiros, todos os homens em todos os lugares, em todos os países. E cabe a nós, nesse momento, orar por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, por aquelas pessoas que perderam as suas casas, que neste exato momento estão vivendo aos montões, em abrigos. Tem abrigo que chega a abrigar cerca de 25 mil pessoas, hoje está com 6 mil pessoas, e portanto precisam da nossa, não só da nossa ajuda material. Quem puder doar, doe para as organizações sérias, porque tem muitas pessoas praticando vigarice, praticando golpes, se aproveitando da miséria daquelas pessoas, outras inventando mentiras, fake news, tornando mais dramático e mais difícil a vida das pessoas. E certamente essas pessoas que fazem isso, seja na mentira, na fake news, ou desviando os recursos, as doações, essas pessoas não têm Deus no coração, não têm nenhum temor a Deus, se aproveitando da situação daquelas pessoas, né? E nós temos, como Igreja de Cristo, orar por eles, para que Deus tenha misericórdia de cada família que perdeu seus parentes, de cada família que perdeu suas casas, para que o Senhor, na sua grande misericórdia, possa tocar o coração das autoridades, como o governo federal já está fazendo, o governo estaduais e outras entidades da sociedade civil, ou seja, numa grande comoção nacional, onde brasileiro de toda parte do país está mandando donativo, doações. Isto prova que as pessoas têm sensibilidade. E nós, como Igreja de Cristo, além de fazermos, de também doarmos, de procurar fazer a nossa parte, temos que, sobretudo, orar por aquelas pessoas, para que Deus as ajude a passar por um momento tão dramático, de tanta perda de vidas, mas perda do seu patrimônio, e que vai demorar muito em alguns casos para recuperar o seu patrimônio. Façamos como Neemias. Vamos orar por eles, pedir por eles, jejuar por eles, pedir misericórdia de Deus, e também para que nós possamos ter empatia por aquelas pessoas, e ter empatia, se colocar no lugar delas, porque poderia ser qualquer um de nós, poderia ser a nossa cidade, poderia ser o nosso bairro. Então, portanto, meus queridos irmãos, meus amigos que sempre estão aqui acompanhando o nosso canal, convido vocês para que vocês possam fazer as contribuições, se ainda puderem, mas sobretudo, querida Igreja de Cristo, nós orarmos pelos nossos irmãos gaúchos, para que o Senhor nosso Deus estenda suas mãos grandes de misericórdia, e assim possamos ver brevemente aquelas pessoas, aquelas famílias sendo amparadas, sendo protegidas e voltando para os seus lares. Oremos para que o Senhor, na sua grande misericórdia, possa fazer com que aquelas chuvas baixem, parem,
para que as pessoas possam voltar à sua normalidade. São de 499 municípios, quase 450 foram atingidos por aquelas enchentes e, portanto, são pessoas que precisam da nossa sensibilidade humana, da nossa solidariedade e, sobretudo, repito, como povo de Cristo, devemos fazer como Neemias fez, se interessar, se incomodar e se colocar no lugar deles, como Neemias se colocou no lugar do seu povo e chorou diante daquela notícia tão triste de que as pessoas estavam vivendo uma situação de muita miséria. E nesse momento há pessoas também numa situação de penúria, porque perderam suas roupas, perderam suas casas, perderam tudo e nesse momento estão inclusive sendo atingidos, né, por várias doenças, como gripe, como a leptospirose, fruto da água poluída. E nós precisamos, portanto, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, orar por eles, para que o Senhor nosso Deus, na sua grande misericórdia, possa cada vez mais ajudá-lo. Eu sei que Deus é um Deus grande em misericórdia, como diz a palavra do Senhor, a benignidade do Senhor dura para todo sempre. E assim fazendo, nós estaremos copiando o belo modelo, o belo exemplo de homens como Neemias, que não apenas ouviu a história, mas se incomodou com aquela história e procurou fazer a sua parte. Ele não só orou, mas diz a palavra que ele também se empenhou para que pudesse estar presentemente lá em Jerusalém e ajudar a reconstruir a história do seu povo. Assim, deixo essa mensagem, esse conselho, para que nós possamos fazer a mesma coisa. Se nós não podemos estar lá, e às vezes nós nem podemos doar, nós podemos orar. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é hora de apontar pecado de ou a desobediência do povo, porque todos nós somos desobedientes a Deus. Uns mais, outros menos, mas desobediência para Deus é sempre desobediência. Então não podemos de forma nenhuma, esse não é momento de apontar pecados, erros, mas é momento de, diante de Deus, pedir misericórdia, pedir a sua graça em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, e Ele é grande em perdoar e é grande em socorrer as pessoas que pedem a Ele a sua proteção, o seu livramento. Portanto, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, façamos isso e com certeza Deus se agradará de todos nós, como se agradou do nosso querido irmão Neemias. Assim Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.